queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Dizer a nossa grata satisfação de estarmos mais uma vez aqui na cidade de Bauru, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, que sempre tem nos recebido com muita garantia, com muita alegria. O pastor Evair sempre tem estendido a boa mão amiga e tem sempre nos abençoado. Nós estivemos aqui logo já no primeiro ano da sua gestão, quando ele estava assumindo, e de lá para cá forjamos uma amizade muito abençoada no Senhor, que eu acredito que vai perdurar por toda a nossa vida aqui. Quando chegarmos no céu, desfrutaremos junto daquilo que o Senhor tem para nos dar. Alegria rever os obreiros, pastor Hilário, demais irmãos que aqui estão, em o nome do Senhor Jesus. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 2, versículo de número 9. Segundo livro dos reis de Israel, ou em Israel, capítulo de número 2, versículo de número 9. Quem encontrou, por favor, digam glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que de ti eu seja tomado. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil ou dura me pediste. Se me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. Sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Versículo 12. E o que vendo Eliseu clamou e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. Então, pegando as vestes ou o manto, rasgou-as em duas partes. Também tomou a capa que Elias lhe deixara cair, retornou e parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias que deixara lhe cair, e feriu as águas, e disse: onde está o Deus de Elias? Quando feriu as águas se lhe dividiram de um lado para o outro, e ele passou. Amém, meus irmãos? Amém. Feche sua Bíblia. Queridos e amados irmãos, eu quero louvar a Deus e agradecê-lo, porque nessa noite Ele nos oportuniza mais uma porção e um texto da Bíblia Sagrada, quando este texto é conhecido, e por que não dizer que ele é bem habituado por todos aqueles que têm a facilidade e também o compromisso da leitura bíblica. Eu acredito que todos nós que aqui estamos já tivemos o privilégio dado por Deus de ouvir alguém pregar ou falar a respeito desses dois arautos de Deus, ao saber Elias e Eliseu. Esses homens que vieram revestidos de uma chamada um tanto bastante diferenciada, de afronta ao poder público da sua época, e homens que esconderam as suas chamadas na presença de Deus. Quando nós estamos falando desse homem Elias e também do Eliseu, foram homens que mudaram o quadro da sua chamada, que veio identificado no deserto, forjado no sofrimento e na dependência única e exclusiva da mão de Deus. Homens este que deram uma nova roupagem com que diz respeito ao ministério profético dentro de Israel. Mas olhando para a biografia desses dois homens de Deus, parece que no obstante das suas histórias,
nós nunca veríamos eles se separarem um do outro, pois diz a Bíblia que aonde um partia, o outro também estava junto para desempenhar o ministério. Mas num determinado ponto da caminhada, Eliseu faz uma proposta. Elias faz uma proposta a Eliseu dizendo: pede-me o que queres que eu te dê por herança. E Eliseu, ele olha e diz: eu quero que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim, visto que é um culto de ensino, e vale aqui alguma sublinhação sobre esse texto da porção dobrada. Eu já vi muitos crentes orarem a Deus e dizerem: Senhor, dai-me porção dobrada do teu espírito. Irmão, eu quero lhe pedir que você nunca mais faça essa oração, porque se Deus mandar porção dobrada do espírito dele sobre essa terra, ele parte esse mundo no meio de pé a ponta. Se você olhar o texto, a Bíblia está dizendo que Eliseu disse a Elias: eu quero que haja porção dobrada do teu espírito, com letra minúscula está o texto. Em outro sentido, ele está dizendo: eu admiro o tanto que Deus lhe usa, eu admiro o tanto em que Deus é na sua vida, eu admiro o tanto da porção de Deus na tua vida, a forma que tu conduz a mensagem, a forma em que Deus me usa, mas para mim não serve. Eu quero ser 2 vezes mais usado por Deus do que você é. Tanto que ele disse: dura coisa me pediste, porém, se tu me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará, senão não se fará. Se nós formos contabilizar todos os milagres do ministério de Elias, eles estão na totalidade de 16 milagres. Porém, se nós contarmos os milagres da vida de Eliseu, eles são 31 milagres. Aí você diz: pastor, não cumpriu a porção dobrada. Após Eliseu ter morrido, diz que travou-se uma batalha em Israel na região de Samaria, e caindo um soldado morto, disseram: larga onde? Larga aí na cova desse homem mesmo. E quando bateu no osso, a Bíblia diz que o homem saltou de pé, cumpriu a porção dobrada. Porque até o osso de crente, irmão, depois de morto, o poder da sua oração e da sua vida ainda tem resposta de Deus. Agora, olhando para a vida desses 2 homens de Deus, eu vejo no momento em que eles se separam, e eu quero começar falando sobre Elias, que é interpretado na Bíblia como o leão dos profetas, até mesmo porque a sua vida é marcada e é conhecida como os dias que nós estamos vivendo, porque eram dias de inversões de valores, de um governo corrupto, pecaminoso, que não estava cumprindo a vontade absoluta de Deus. E para um momento tão especial como esse, Deus necessitaria levantar alguém especial. E no cenário de Israel, Samaria, Jerusalém, aparece este homem chamado Elias, o leão dos profetas. E este homem, ele traz na sua bagagem, na sua vida, pelo menos 5 razões pela qual ele representa a igreja do arrebatamento. A primeira razão pela qual Elias representa ou simboliza a igreja do arrebatamento é porque, assim como a igreja, ou Elias, ele foi arrebatado, a igreja também, ela será arrebatada. Quando eu estou falando de arrebatamento, existem 3 tipos de arrebatamento. Primeiro, o arrebatamento de espírito, em que João viveu na ilha de Patmos. Segundo, o arrebatamento de sentido, em que Paulo viveu, que ele disse: eu conheço um homem fora do corpo ou no corpo, que foi levado ao terceiro céu. E o terceiro tipo de arrebatamento é o que a igreja vai experimentar. Quando estamos falando sobre esta doutrina poderosa, que na década de 70, 80, 90 era a mensagem primordial da boca dos oradores, é a doutrina que nos sustenta inabaláveis na expectativa de tão grande evento que acontecerá. Dentre todos
arrebatamento, pelo menos algumas são notáveis, dentre elas a aparição de falso Cristo. Segundo, o esfriar do amor. Terceiro, eu aprendo que um dos maiores sinais do arrebatamento da igreja simboliza o céu aberto. Por que, pastor, o céu aberto? Porque desde o prelúdio profético no tempo primórdio, nós estamos vendo o céu aberto prefigurando a volta de Jesus. A Bíblia diz que o céu foi aberto para Enoque, porque ele andou em santidade e Deus para si o tomou. A Bíblia diz que de uma forma misteriosa Deus abriu o céu para Elias, o céu foi aberto para Jacó, e ele viu anjos descendo e subindo de uma escada. A Bíblia diz que o céu foi aberto também para Isaías, e quando se abriu o céu para Isaías, ele clamou dizendo: ai Senhor, porque os meus lábios são impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. A Bíblia diz que o céu também se abriu para o profeta Ezequiel, e ele viu 4 seres viventes, um com o rosto de homem, outro com o rosto de águia, outro com o rosto de leão, e outro com o rosto como semelhante a um urso. A Bíblia diz que os céus foram abertos sobre o próprio Jesus, e a pomba em forma corpórea do Espírito disse: este é meu filho amado, a quem me comprazo. O céu também foi aberto para o primeiro mártir chamado Estevão. A Bíblia diz que morrendo apedrejado, ele disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus à destra do próprio Pai. Além de Estevão ver o céu aberto, a Bíblia diz que Pedro também viu o céu aberto, e quando Pedro viu o céu aberto, ele viu toda sorte de répteis e quadrúpedes. Ele disse: eu não posso comer isso. E Deus disse: não considere impuro aquilo que eu santifiquei. Não bastando isto, o céu também se abriram para os apóstolos após Jesus ter morrido e ressuscitado. Diz a Bíblia, ele apareceu a 500 irmãos, estando reunidos com ele, ele foi assunto, subiu ao céu, e os homens ficaram atônitos. Apareceu um anjo do céu aberto e disse: não ficai atônito, porque do mesmo jeito que está vendo ele subir, ele também vai descer, descer, descer para buscar a igreja. Agora sabe o que me consola o meu coração, pastor Evair? É que o céu não se abriu só para profeta, o céu não se abriu só para Enoque, o céu não se abriu só para Isaías, o céu vai se abrir para a igreja do Deus vivo. E quando o céu se abrir, nós ultrapassaremos a primeira, segunda e terceira dimensão e adentraremos no céu marchando em branco. Quem tem essa esperança, levante a sua mão ao céu. Aleluia. Primeira razão pela qual Elias é o símbolo da igreja do arrebatamento é porque assim como Elias foi arrebatado, a igreja também será arrebatada. Segunda razão porque Elias é o símbolo da igreja do arrebatamento é porque a sua vida na terra é um mistério. Por que o mistério, pastor? Porque a Bíblia não fala do grau parentesco de Elias, a Bíblia não fala sobre a sua linhagem familiar, a Bíblia não fala sobre a sua genealogia. A Bíblia diz que ele simplesmente apareceu entre os moradores de Gileade, pregando uma mensagem poderosa e contundente. Assim como a vida de Elias na terra é um mistério que muitos não compreendem, eles também não conseguem compreender o crescimento e o tamanho da igreja. Quem olhava para Elias, o tisbita, sem expressão, o roceiro, o interiorano, aquele a quem não provinha nada e nem de linhagem alguma, dizia: quem é este homem? Aonde ele vai parar? Quem é que deu sequência
sua vida. Quem olha para a igreja, irmão, por muitos já foi diversas vezes tentado parar e bloquear a igreja. O diabo tentou parar a igreja e não conseguiu. Nero tentou parar a igreja e não conseguiu. Cláudio tentou parar a igreja e não conseguiu. Nem arena, nem açoite, nem pedradas, nem nada pode parar a força desta igreja que Jesus a edificou. Sabe por quê? A Bíblia Sagrada está dizendo que esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Levante a tua mão assim ao céu. Aleluia. Não tem demônio no inferno, não tem capeta na terra que faça você parar de caminhar perante a presença do Deus eterno. O que te segura na presença de Deus não é simplesmente o teu pastor, os obreiros, os concultos. O que te segura na presença de Deus é você ter a esperança que um dia você vai entrar no céu. Não entendeu, irmão? Ainda que sopre vento, que vem a tempestade, ainda que vem a calúnia que fecha a porta, não tem nada que te roube da presença de Jesus Cristo. Primeira razão porque Elias é o símbolo da igreja é porque assim como a igreja, ou Elias foi arrebatado, a igreja será arrebatada. Segundo, é porque Elias, ele dependia de Deus, ou a sua vida era um mistério. Terceira razão é porque Elias, sim, ele dependia de Deus. Irmão, a primeira verdade que eu aprendo aqui é que a igreja do Senhor Jesus, ela não come na mão de ninguém. A igreja, ela come da mão de Deus. Assim como Elias dependia de Deus, a igreja depende unicamente de Deus, unicamente da mão de Deus. Por que Elias, pastor Ângelo, ele dependia de Deus? Estava uma crise terrível em Israel. Ora, a Bíblia diz que a idolatria havia tomado o lugar dos altares de Deus. Eles tinham colocado por rainha a esposa de um homem por nome de Acabe, e o nome dela era Jezabel. E a Bíblia diz que o Deus desta mulher era Baal, e quando chovia, ela pregoava dizendo que as gotas de água que caíam na terra eram o sêmen de Baal, contendo relação sexual com sua esposa Aserá. Aí Elias sabe o que a Bíblia diz. Ele diz que quem abre o tesouro do céu é Deus, e quem fecha o tesouro da terra também é Deus. Elias, ancorado na palavra, ele disse: está tudo errado, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem chuva e nem orvalho do céu cairá por esse tempo. Deus disse: o que eu precisava era de um profeta macho para profetizar numa crise que nós estamos atravessando. Deixa eu lhe dizer, irmão, o que essa nação precisa não é de um novo governo, o que essa nação precisa não é de um novo plebiscito, não é de nada disso. O que a nação precisa é se curvar diante de Deus e saber que na crise Deus também está. Deus está precisando é que tudo está desabando, caindo por cima de tudo. A economia diz que vai mais 18 anos para o Brasil levantar novamente, mas Deus precisa de um doido, irmão, que estenda as mãos e diga: ainda em crise, o meu Deus é Deus dentro dessa nação. Quem manda no Brasil não é o país do futebol, não é o carnaval. O Deus desse Brasil não é Aparecida no Norte. O Deus desse Brasil é Jesus Cristo de Nazaré, é Jesus. O que nós estamos precisando é de alguém que acredite que na crise Deus vai abrir uma porta para a sua igreja. Quem está debaixo do cuidado
de Deus, Deus não deixa perecer. O que Deus precisava era de um doido, irmão, com a bolha meio estourada, e apareceu Elias dizendo: não vai chover, não vai ter orvalho do céu. Aí Deus disse: era tudo que eu precisava. Agora para ti, meu filho, que acreditou em mim em tempo de crise, eu tenho uma mensagem para você. Você vai lá para o Querite, e eu vou te sustentar com pão, eu vou te sustentar com carne, e tu vai beber do Querite. Agora olhe para cá, irmão, olhe para cá. Se isto me faz bem lembrar, não tinha o que comer em Israel. A Bíblia Sagrada diz que uma mãe chamava outra e dizia assim: o teu filho está gordinho, onde se está? Vamos comer ele assado, frito, e amanhã nós comemos o meu. A Bíblia diz que uma cabeça de jumenta era vendida a peso de ouro. A Bíblia Sagrada diz que os homens andavam como cães, atrás e farejando a própria comida. Da onde que Elias comia pão? E da onde que Elias comia carne? Olhe para cá. Você há de convir comigo que se der uma crise pior do que a nação brasileira está passando, na minha casa vai faltar pão, na minha casa vai faltar carne, na casa de muitos irmãos vai faltar mantimento. Agora me diga se lá na casa da Dilma e do Lula vai faltar. Não vai, irmão, é claro que não vai, mesmo que tenha que trazer de fora, mas lá vai ter. Na casa de Acabe também tinha. O original comprova que o corvo arrancava da mesa de Acabe e levava para o profeta. Você não entendeu? É Bíblia, pastor? É, porque a Bíblia diz em Provérbios que Deus vai tirar da riqueza do ímpio e perverso e vai botar na vida do crente justo e fiel. Quem acredita que no tempo de crise Deus vai cuidar de você, da tua casa, da tua empresa? O diabo está dizendo: eu vou fechar a porta da tua empresa, da tua casa, e Deus está dizendo: quem está por debaixo da porta e atrás da porta sou eu. Não vai fechar, vai abrir, vai abrir. Levanta a tua mão e diga assim: eu confio em Deus. Agora olhe para cá. Glória a Deus. A questão que eu perguntei para Deus, eu disse: Senhor, por que será que Deus não mandou Elias para o monte e mandou para o Querite? Há uma extremidade entre dois montes e há uma nascente do rio. Elias tinha que estar por cima, mas só colocou ele por baixo. Você sabe o que quer dizer a palavra Querite? A palavra Querite quer dizer cortar, modelar, achatar e deixar no tamanho certo. Eu vou repetir: cortar, modelar, achatar e deixar do tamanho certo. Sabe por que Deus não colocou Elias por cima? Porque Elias estava muito grande, pastor Hilário. Ele estava se achando o melhor profeta que tinha em Israel. Tanto que quando Deus foi ter com ele, ele disse: Senhor, eu quero ver o que tu vai fazer, porque só eu fiquei. Deus disse: não, Elias, tu está enganado. Tem gente crente escondida aí que tu nem sabe. Tem mais 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Ei, se eu quiser fazer beicinho e empurrar para Deus e dizer: eu não vou pregar, eu não vou fazer mais, eu estou magoadinho. Deus tem um monte de crente aí, irmão, que está tudo no azeite, esperando a hora dele chegar. Está entendendo? Ninguém é absoluto, ninguém tem o monopólio da mão de Deus. Elias estava tão grande, ele disse: só eu fiquei. Ei, se tivesse congresso em Camboriú, Elias seria o pregador de sábado à noite. Se tivesse convenções mundial, Elias seria o pregador de todas elas. Ele estava se achando por cima da carne seca. Aí Deus disse: você está grande demais, rapaz. Eu vou te botar na crise lá no Querite, eu vou te cortar, eu vou te achatar, eu vou te modelar, eu vou te deixar no tamanho certo. Sabe por que Deus está submetendo o Brasil nessa crise? É porque Deus está cortando, está achatando, está modelando a igreja e deixando no tamanho certo. Sabe qual é a realidade de muitas igrejas no Brasil? É o verdadeiro hino nacional, um gigante deitado em berço esplêndido, tendo nome, tendo
era símbolo da igreja? Primeiro, é porque assim como ele foi arrebatado, a igreja será arrebatada. Segundo, é porque a sua vida era um mistério na terra. Terceiro, ele dependia de Deus. Quarto, Elias, ele lutava contra o pecado. Você não entendeu? Olha para cá. Elias ficou 3 anos e meio escondido. Há um tempo de Deus esconder o que é dele. Há um tempo que Deus olha e diz: vai e esconde-te no querite. Mas mesmo Deus tomou Elias dentro da caverna e disse: come desse pão, beba dessa água, porque muito comprida é a tua caminhada. Vai e mostra-te a Israel. Tem o tempo que Deus nos deixa no esconderijo, mas tem o tempo que Deus nos dá a cara, irmão, para nós mostrar para todo mundo. Entendeu? Quando ele chegou lá em Jerusalém, lá em Israel, a autoridade maior que tinha naquela terra era o presidente. Quando ele bate o olho no presidente, não diz: a paz do Senhor, como está, como vai, como é que foi o mandamento aí? O homem olha para ele e diz assim: é tu, perturbador de Israel? Ele disse: não, perturbador de Israel é tu, a tua casa e a casa do teu pai. Eu sou profeta. Irmão, uma coisa é eu dizer que perturbador é o irmãozinho fulano e tal, e uma coisa é eu olhar na cara do presidente e dizer: perturbador é tu, a tua casa e a casa. Em outras palavras, ele estava dizendo: sabe por que a nação está passando por tudo isso, infeliz, miserável? É porque tu é ímpio, tu não foi macho para sustentar a palavra que tu deu para Deus, tu entrou na conversa da tua mulher. Sabe por que está todo mundo perecendo? Porque tu te desviou, rapaz, tu nunca foi crente, tu nunca esteve na presença de Deus. Ele lutava contra o pecado. Agora deixa eu lhe dizer, irmão, que este homem aqui, ele é o verdadeiro protótipo da igreja. A igreja não está aqui para ser compadre do pecado, andar de braço com o pecado, tolerar o pecado. Nós estamos aqui para desnaturalizar o pecado. O homem de Deus ama o pecador, mas ele rejeita o pecado. Nós somos o sal dessa terra, a luz deste mundo. A igreja é a única coisa que balanceia e que tempera essa terra ainda. Quem acredita nisso, irmão, olhe para o céu e diga: a Deus, eu ainda quero ser crente, eu ainda quero temperar. Agora, eu quero encerrar lhe dizendo que Elias, aqui tem a última razão pela qual ele é símbolo da igreja no arrebatamento, é porque a sua vida era marcada com fogo. Diga assim: a sua vida era marcada com fogo. Irmão, a Bíblia diz que a sua oração foi respondida com: desceu o que do céu? A Bíblia diz que fogo queimou os profetas. Ele arrumou o altar, arrumou a lenha, molhou, e a Bíblia diz que desceu fogo do céu e queimou o altar. Agora, por que Elias ele foi conhecido como profeta do fogo? Porque quando Elias chegou de volta em Israel, eles estavam adorando a Baal. Por que estavam adorando a Baal? A Bíblia diz que a Jezabel, a Jezinha, chegou para o Acabe e disse assim: deixa eu colocar um Baalzinho lá na entrada da cidade. Disse: não, se você colocar um Baal aqui, o povo me arranca do trono. Ela disse: mas só um pequenininho, deixa eu colocar. Ela disse: não, aqui não pode colocar Baal, aqui quem manda é Deus. E foi resistindo. Mas sabe como é que é coração de homem apaixonado fica bobo, né? Chegou no coraçãozinho dele e disse assim: Baalzinho, o Cabinho, ele disse: fala, Jezinha, deixa eu colocar só um Baalzinho pequenininho lá na entradinha do portão. Ele disse: só se for um bem pequenininho assim, que ninguém veja. Mas ela não queria colocar um grande, ela queria colocar o sistema de Baal dentro de Israel. E Jesus disse que um pouquinho de fermento é o que leveda toda a massa. O próximo passo dela não era colocar uma estátua grande de Baal, era introduzir os costumes de Baal.
Baal, ela chegou para Acabe e disse: aonde estão os profetas de Deus, os sofredores, os que comem farinha seca, que vivem no deserto? Ela disse assim: então tudo aí pelo deserto sofrendo e ouvindo a voz de Deus. Ela disse: o tempo do sofrimento acabou. Armou uma mesa bonita para todos eles e disse: senta aqui, comam, se alimentam, comam bem, que o tempo da prova passou. Irmão, crente nunca passa tempo de prova. Como assim, pastor? Deserto não é lugar para crente morar. A tua luta ela termina agora, mas se prepare para você vencer outra amanhã, porque a nossa luta só vai parar quando nós entrarmos no céu. A nossa luta é contra a carne, não é contra o sangue, também não é contra o inferno, é contra as potestades. O crente vive sempre em batalha. Quando ela olhou e disse: está todo mundo sentado aqui? Ele disse: está todo mundo aqui. Comeram todo mundo. Quando eles se deram por conta que estavam sentados na mesa de Jezabel, eles foram levantar. Israel já estava infestado de Baal. Eles disseram: agora nós vamos profetizar. Ele disse: não, para vocês não pode. Sabe por quê? Porque vocês estão comendo na minha mesa. A escola do teu filho quem paga sou eu. O sapato que está no teu pé quem paga sou eu. O terno que está com você quem paga sou eu. Então eu toco a música e você tem que dançar do jeito que eu quiser. Mas lá está vindo o profeta Elias, pastor. Não comia na mão de Jezabel, ainda que comia farinha seca, mas comia da mão de Deus. Ele disse: eu estou vindo aí, meu amigo. Eu não como na tua mão, eu não como na tua mesa. E tão certo como vive o Senhor, o que tiver na minha boca, Acabe e Jezabel vão ter que ouvir. Quando Elias chega em Israel, é uma bagunça, uma baderna terrível. Por quê? Porque o povo acredita naquilo que vê. Se você falar que vai ter alguém ensinando, pregando a palavra da verdade, uma escola bíblica, o povo quase não vem. Agora inventa, irmão, que vai ter uma pendurando dente de ouro, revelando placa de carro, adivinhando o CPF, a igreja lota. Sabe por quê? Porque o povo materializa fé. Estão vendendo Bíblia, estão vendendo fé, estão vendendo mensagem. E as coisas de Deus não é vendida, as coisas de Deus é ganhada, as coisas de Deus é dada pelos irmãos. Olha aqui, quando ele chegou lá, eles tinham pegado Baal, que era uma chotinha assim de pedra, com os braços abertos, com a cavidade nas costas, com a boca e com os olhos abertos e com o furo nas mãos. Eles levavam para cima do monte uma espécie de estopa e molhavam em um combustível e colocavam nas costas de Baal. Quando eles colocavam nas costas de Baal, eles acendiam. Então o fogo se difundia pelas mãos, pela boca, pelas narinas e pelos olhos. Baal ficava com a cara acesa, cheia de fogo. E o povo de Deus, o povo de Israel, curvava-se diante de Baal e gritava: só Baal é o Deus do fogo. Só que quando Elias chegou em Israel, ele percebeu que tinha fogo estranho. Quando eles arrastaram Baal para cima do Monte Carmelo, Elias foi discretamente, pé por pé, e viu toda a maracutaia, viu toda a mentira, toda a falcatrua. E quando eles estavam fazendo culto para Baal e rindo dos crentes lá embaixo, então ele levantou e disse: amanhã, por esta hora, eu quero fazer um desafio aqui. O Deus que responder com fogo é o Deus de verdade. Você pode Baal olhando para o outro e esse rapaz, a casa caiu, viu? Elias descobriu a mentira todinha. E agora, o que vão fazer? Você agora segura o rojão, não é você de Sambão? Irmão, olha para cá. Igreja onde vive vendendo caneta, vou falar, vendendo camiseta, vendendo sal, vendendo arruda. Isso é mais uma macumba evangélica do que o próprio evangelho. O verdadeiro evangelho, ele não vem de fogo estranho. O fogo desce e queima todos aqueles que estão na presença do Deus Todo-Poderoso. Aí quando isso aconteceu, a Bíblia diz
diz que até meio-dia eles começaram a se portar e a clamar, dizendo: Baal venha, Baal venha. E eu aprendo duas verdades aqui. Primeiro, que quem está debaixo da autoridade do fogo de Deus, ele é debochado e ele é ousado. Por quê? Porque Elias olhou e disse assim: clama mais alto. Pode ser que o Baal viajou e não está ouvindo vocês. Agora, outra coisa, por que da ousadia? A Bíblia diz que não tinha água para tomar, e da onde eles trouxeram 3 viagens de água para molhar a lenha? No pé do Monte Carmelo tem o mar Mediterrâneo. Água do mar dá para tomar? É claro que não, mas para molhar a lenha dá, sim ou não? Só que do pé do monte até o mar são 1000 metros. A Bíblia diz que foram 3 viagens. E quem buscou, diz a Bíblia, não foi Elias, foi os servos de Baal. Então eles andaram 1000, subiram 1000, mais 1000, subiram outros 1000. Eles andaram 6 quilômetros com lata de água na cabeça. Sabe por quê? Porque quem tem autoridade de Deus, até o diabo tem que obedecer. Até o diabo tem. Elias fez uma oração de menos de 30 segundos, irmão, e disse assim: ó Deus de Israel, perante cuja face eu estou. A Bíblia diz que desceu uma labareda de fogo. Dá glória a Deus. Queimou a lenha, lambeu a água que estava na volta. Dá glória a Deus. E o povo que estava vivendo no fogo estranho pegou e gritou e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você não entendeu, irmão? É em tempo de crise que Deus manifesta o seu fogo. É em tempo de guerra que Deus manifesta a sua presença. Pastor Evair, eu não estou preocupado com a crise que a nação brasileira está enfrentando, porque eu sei que no meio desta crise haverá muito batismo do Espírito Santo, haverá muito empresário crente aproveitando a oportunidade para o crescimento, haverá Deus dando visões de crescimento para a igreja. É no meio desta crise que Deus vai achatar, cortar, modelar, ensinar a igreja como trabalhar. É no meio desta crise que Deus vai manifestar a sua glória. Quem acredita nisso, levante a sua mão ao céu e fique de pé comigo em nome de Jesus. Quem nesta noite deseja uma oração, levante a sua mão. Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar e venha para a frente. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Venha para a frente. É no meio da crise que Deus vai fazer um grande milagre na sua casa, na sua vida. É no meio da crise que Deus vai manifestar um poder que você não espera. Venha mais à frente. É no meio da crise que o teu casamento vai ficar melhor. É no meio da crise que o teu relacionamento com teus filhos vai ficar. É no meio da crise que Deus vai abrir uma porta que você não espera. Aleluia, você não vai embora. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo aqui. Deus está me dizendo que não vai ser preciso você se desfazer das propriedades ou de algo que Deus te deu. O diabo não vai levar o que Deus te deu. Em vez de você vender, você vai adquirir mais. Em vez do diabo tomar aquilo que Deus te deu, Deus vai te dar estratégia para adquirir mais. Pastor, tu não sabe aonde está a dívida, o tamanho que está o rombo, que está o buraco. Apenas ore, seja crente, contribua no reino de Deus, deita e dorme o sono do justo, porque Deus vai pelejar em favor de você. Deus vai pelejar. Levante a minha mão ao céu. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nós oramos nesta noite, Jesus, aqui pelos teus filhos. Nós sabemos que esta nação está vivendo um tempo de crise, tempo de guerra,
diga: Deus realiza milagre em tempo de crise. Glória a Deus. Volte ao seu lugar, por bondade, glorificando a Deus.